Com a execução de pequenos exercícios, nós vamos aprendendo a utilizar o JavaScript em ambiente DOM. Eu tenho aqui neste exercício algo relativamente simples. Tenho aqui um style dentro do meu head, onde eu tenho duas classes, cada uma delas com várias propriedades de formatação de CSS. Bom, neste momento, dentro do meu body, eu tenho um div que contém apenas um parágrafo e que está formatado pela classe caixa, que é esta classe que aqui está em cima, com estas propriedades. E depois tenho aqui o espaço para o meu script. Qual é o desafio que eu quero lançar neste vídeo? Vamos aqui ao nosso div acrescentar uma mensagem que é um alerta. Isto é, esta mensagem vai aparecer tecnicamente aqui por baixo. Será um parágrafo com a expressão esta é uma mensagem de alerta, ok? E que vai ter a classe igual a alerta. Bom, dir-me-ão vocês, ok, nós poderemos deixar ficar isto assim e já vamos ter aqui aquela mensagem de alerta. Mas vamos imaginar que nós queremos despertar aquela mensagem apenas quando existir, por exemplo, um erro. Bom, neste caso, vamos optar aqui por, em vez de esconder este elemento e depois torná-lo visível, vamos criá-lo, sem que para isso ele exista. Então eu vou retirá-lo daqui e vamos então começar a criar o nosso código. Bom, para criar o nosso código, o que é que nós precisamos primeiro de fazer? Vamos criar o elemento, o novo elemento que nós vamos querer adicionar. Então para isso nós vamos colocar let novo elemento é igual a document.createElement. Opa, aqui assim. Ora, o createElement é uma função com muitas opções, mas nós só temos que começar por definir uma delas. E neste caso vai ser o quê? A tag name. Ora, nós queremos adicionar um parágrafo, então eu vou colocar a tag p. Como este createElement vai estar associado a esta variável, na prática é um objeto, eu vou poder a partir de agora começar a adicionar características ao novo elemento. Então se eu colocar novo elemento e agora definir, por exemplo, class name, o class name vai me permitir definir qual é a classe de CSS que eu quero utilizar, e neste caso vai ser o alerta. Eu vou colocar aqui é igual a alerta. De seguida eu vou colocar o novo elemento, ponto, e agora vou definir o seu conteúdo. E posso fazê-lo de várias formas, utilizando o inner HTML, o inner text, ou até uma outra opção que é o text content, que na prática é uma espécie de inner text e não de inner HTML. Quando é que eu vou querer usar o inner HTML? Se eu quiser, para além do parágrafo, adicionar no seu interior, por exemplo, um strong, ou um itálico, ou um underline, etc. Se eu vou apenas inserir texto, posso muito bem utilizar o text content, ou então o inner text. E o inner text vai ser igual a quê? Neste caso, à expressão esta é uma mensagem de alerta. Bom, reparem que eu já tenho aqui várias características. O meu documento é um parágrafo, tem uma classe que é, ou o atributo classe, que é a alerta, que existe ali, e tem já o seu conteúdo de texto definido. Bom, neste momento, se voltarmos ao nosso código, o que é que nós vamos ver? Obviamente, o código foi refrescado, anteriormente nós tínhamos lá aquela mensagem de alerta, e neste momento não temos rigorosamente nada, mas de facto nós temos ali o nosso elemento já criado. Precisamos adicioná-lo ou acrescentá-lo à nossa DOM. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Eu quero acrescentá-lo dentro deste div, que tem ali uma classe chamada caixa. Mas uma vez que é o único div, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Adicionar o novo elemento ao div existente. Então eu vou fazer assim. Let elemento, aquele que já existe, é igual a document.querySelector e vamos buscar o único div. Se eu quisesse ir buscar pela classe caixa, porque tinha mais divs no meu layout, então eu poderia simplesmente colocar aqui um ponto caixa. Ok? Vamos deixar ficar assim. O que é que eu agora vou querer fazer aqui? Bom, eu quero adicionar ao interior do div o novo elemento que eu criei. Para isso nós vamos colocar aqui elemento.appendChild e no appendChild eu vou dizer qual é
o nó que eu quero adicionar. O nó aqui é o equivalente ao elemento, porque nós podemos criar um elemento com outros elementos alinhados. Então, neste caso, nós vamos colocar aqui novo elemento. E reparem então o que é que vai acontecer agora quando eu regressar ao meu código. Reparem como já aparece a mensagem de alerta. Vocês poderão dizer, mas ok, isso apareceu assim de repente. E se nós quisermos que ela apareça só depois de acontecer um determinado evento? Então vamos muito rapidamente acrescentar aqui por baixo do nosso div um button. Um botão que vamos ter aqui um clicar e vamos adicionar-lhe aqui o evento que já vimos no vídeo anterior, o onClick. O onClick vai acionar uma função, vai ser o executar. Esta função não existe, então vamos criá-la aqui e vamos envolver todo este código dentro dessa função. Então vamos colocar aqui function, executar, vamos abrir e fechar as chaves e vou colocar aqui todo este meu código lá dentro. Ok? Vamos aqui pedir para formatar o texto, vamos aqui format document, para ficar mais bonito. E agora reparem o seguinte, já não temos aqui a mensagem, mas temos aqui o clicar. Quando eu clico, reparem então o que é que acontece. Há um novo elemento que é ali adicionado ao meu div. A questão que vocês poderão estar a pensar agora é o seguinte, ok, então significa que sempre que eu clicar, eu vou adicionar mais um parágrafo e mais outro, e mais outro, e mais outro. Bom, vamos verificar se é isso que de facto acontece ou não. Eu vou aqui clicar e reparem, ele vai adicionando vários elementos ali dentro do meu div, ok? Bom, nós temos que ter atenção que, eventualmente, em algumas circunstâncias, este mecanismo pode não funcionar em pleno, porque eu aqui estou a criar sempre um novo elemento. Bom, se eu tentar executar isto, reparem, eu vou aqui remover todo este código para fora da função e vou tentar replicar aqui 2 vezes o clique. Então, teoricamente, o que iria acontecer era o seguinte, eu estou a criar um elemento e agora vou adicioná-lo 4 vezes ao interior do meu div. Isto já não executando a função, porque não é necessário, o código vai ser executado automaticamente. Vamos verificar se é isso que aconteceu ou não. E reparem, estranhamente, só foi adicionado uma única vez, apesar de eu ter ali 4, eu poderia ter mais. Bom, nesta circunstância nós poderemos fazer essa adição, mas de uma forma diferente. Porque quando estávamos com o objeto dentro da função, o objeto é criado dentro da função e depois é extinto. Então sempre que eu clico, ele é criado novamente e então é um novo elemento que está a ser criado. Desta forma como nós aqui temos o código, nós podemos chegar a um resultado muito semelhante, mas para isso eu vou acrescentar aqui logo no segundo a função clone node. E o clone node, que eu depois vou colocar aqui como true, se eu agora adicionar aqui a todos os restantes, o que é que ele basicamente vai fazer? Vai criar uma cópia do elemento. Então reparem o que é que acontece agora. Temos aqui os 4 elementos adicionados e obviamente o clicar aqui agora já não faz rigorosamente nada, mas esta é a metodologia que nós podemos utilizar, existem outras, para podermos adicionar elementos de forma imediata. Se for dentro de uma função, então aí nós vamos ter o escopo a funcionar, porque o let novo elemento vai existir apenas dentro da função, ele é adicionado ao nosso HTML e a função extingue-se e, portanto, o novo elemento deixa de existir. Quando nós voltamos a clicar, ele volta a ser criado e aí é como se fosse um novo elemento que é adicionado à nossa DOM.